saúde. Ellen White escreveu as mensagens de conselhos sobre saúde há mais de 100 anos atrás. E agora está essa moda, né, de alimentação vegana, os conceitos veganos, que eu não me intitulo vegano. Por quê? Tem muitas coisas da filosofia vegana que eu não concordo. Como, por exemplo, igualar o homem ao animal. Deus não morreu pelos animais, ele morreu pela raça humana. Nos comparar com animais é um conceito errado, entendeu? Então muitas coisas eu não me intitulo vegetariano restrito, tá? No sábado à tarde eu vou falar sobre a hierarquia da desnutrição. Então, o que você está fazendo que está te desnutrindo, sem você saber? Na palestra de hoje vamos dar uma base na alimentação vegetariana restrita. Eu quero que todo mundo saia daqui sabendo, pelo menos por cima, como montar um prato perfeito. Eu quero desconstruir essa falsa necessidade que as propagandas induziram vocês a achar que é verdade, que precisa de carne, que precisa de ovo. O que eu vou comer, Jean? Eu vou passar fome? Muito pelo contrário, eu estou me sustentando apenas com plantas há mais de 8 anos, vai fazer 9 anos em setembro, tá bom? Então vamos lá. A criação do homem. O homem sai da mão de Deus como do seu Criador perfeito. Organização e beleza. Cadê o laser? Aqui, ó. Organização e beleza feita à sua imagem, destinado a ser sua semelhança. Adão era apenas um ser nobre, de mente poderosa, vontade harmoniosa com a vontade de Deus, as afeições centralizadas no céu, possuía um corpo livre de heranças de doenças, a força era perfeita varonilidade, todos os órgãos e faculdades se achavam igualmente desenvolvidos, harmoniosamente equilibrados. Eu vou focar no primeiro parágrafo. O homem saiu da mão de Deus perfeito em organização e beleza de forma. Foi a obra que coroou a criação. O que a gente está fazendo na igreja, povo? Vamos lá, eu quero conversar com vocês. O que a gente veio fazer na igreja? Adorar a Deus. Qual que é a melhor forma que a gente consegue adorar a Deus se a gente está colocando o combustível errado no nosso corpo? A gente está no tempo do fim, gente. O fim do fim. A gente está vendo as coisas acontecer, uma atrás da outra. Tanto no reino econômico, político, geográfico, né, o clima, e a moral da população. Está invertendo totalmente o jogo. Então, a gente está vindo aqui para a casa de Deus para restituir o que foi perdido lá no Éden. Na geração mais fraca da humanidade, Deus vai construir um povo mais forte. Então, qual que é o nosso alvo? Restaurar tudo isso. O plano de Deus para o homem. O Criador do homem organizou a maquinaria viva de nosso corpo. Cada função é maravilhosa e sabiamente arranjada. Deus se comprometeu a manter esta maquinaria humana em saudável ação, desde que o instrumento humano obedeça às leis e coopere com ele. Ou seja, Deus quer tudo isso, mas tem uma condição: desde que o instrumento humano obedeça às suas leis. Se você desobedece o que Deus aconselha, Ele não consegue te abençoar. Por quê? Vai o acusador e fala: Senhor, não, o Senhor não é justo? Você não pode dar bênção para esse cara, porque ele não está cumprindo os seus conselhos, e ele sabe. Então não é justo você fazer isso. E Deus é justo, até nessa situação, e Ele vai honrar. A mais eficaz tentação nos nossos dias. Satanás vem ter com o homem da mesma maneira porque veio a Cristo, com suas irresistíveis tentações para condescender com o apetite. Quando Cristo estava, por que Cristo teve que passar por um jejum antes de se batizar? Por que jejum? Já pensou? Por que será jejum? Porque o homem caiu pela boca. Eva caiu pelo alimento. Deus precisou provar para o universo que o homem, porque ele estava em estado humano, consegue controlar o seu apetite. Dito isso, qual foi a primeira tentação de Satanás? Transforma a pedra em pão. Só que Deus não caiu. Se ele tivesse caído nisso, consequentemente ia cair no resto, Ele conhece bem a sua força para vencer o homem nesse ponto.
Satanás sabe que a gente tem um ponto fraco na questão da alimentação. Eva desejou, ela viu a beleza do alimento, ela foi seduzida, ela ficou curiosa. Venceu Adão e Eva no Éden pelo apetite, e eles perderam sua bendita morada. A condescendência com o apetite foi o fundamento de todos os pecados, foi a base. Por onde que a gente consegue restaurar o nosso ânimo espiritual? Se a gente sente tédio com uma mensagem de saúde, se a gente sente apatia, o que será que está no nosso coração? Será que a gente quer fazer a nossa vontade ou a vontade de Deus? Ah, mas Deus permitiu carne depois do dilúvio. Permitiu. O homem é teimoso. Ele permitiu também quando Moisés estava com o povo andando vários anos no deserto, não é? Ele deu carne. O que aconteceu com o povo? Adoeceram, muitos morreram. Entendeu? Então, a gente tem uma regra a seguir. O plano de Satanás. Isso aqui foi tirado, Conselhos para a Igreja, página 103, tá? Tudo aqui foi citado no Espírito de Profecia. Satanás reuniu os anjos caídos a fim de inventar algum meio de fazer o máximo de mal possível para a família humana. Foi apresentada a proposta sobre proposta, até que finalmente Satanás mesmo iluminou o plano. O próprio plano de Satanás. Ele tomaria o fruto da vide, também o trigo e outras coisas desejadas por Deus como alimento, convertê-los-ia em venenos que arruinariam as faculdades físicas, mentais e morais do homem. Dominariam de tal maneira os sentidos. Quais são os sentidos? O que nos atrai a ter comida, a desejar uma coisa errada? Nós não falamos só de comida, tá bom? Vamos supor que tem alguém aqui que tem problema com pornografia. Você está pecando pelos seus sentidos, seus olhos. Vamos supor que alguém aqui ama músicas violentas, ama funk ou rock extremamente pesado. Você está se contaminando pelos ouvidos. Quando você vai numa praça de alimentação, o que te faz desejar um alimento errado? O olfato, a idealização do paladar, a cena, sabe quando você vê no Facebook, que sempre postam, aquele bolo que você corta no meio e sai um vulcão de chocolate? É covarde, eu nem olho. Por quê? Pela contemplação você vai ser transformado. Se eu olhar, eu sou humano, eu sou fraco, eu vou desejar. E esse desejo é uma semente que planta, entendeu? Então, bom, Satanás teria sobre eles total controle. Por meio da comida, ele ia corromper os sentidos. Por meio dos sentidos corrompidos, ele ia tomar controle de você. Por quê? Você colocou o seu desejo carnal, que é o apetite, no pedestal. A alimentação é para nutrir o corpo. Hoje em dia, a gente tem muitos alimentos manipulados. Tá, vamos supor, álcool, cachaça, vem da onde? Da cana, não é? Vodka, da batata. Satanás aprendeu como converter esses alimentos em venenos. A gente tem um açúcar de mesa branco. Eu vou falar amanhã isso, mas tem uma escritora, tá, da Super Interessante, não tem nada a ver com a igreja, e ela comparou açúcar branco, massa refinada com cocaína. Parou para pensar que os três são pós brancos? O processo é tão intenso em cada um desses elementos que pode se comparar com drogas. Claro que cocaína é muito mais agressiva, mas só de uma pessoa do mundo ter comparado isso com estudos científicos falando a respeito da liberação de dopamina, liberação de prazer e apego emocional estabelecido com o alimento, é a mesma coisa. Se você colocar dois ratos, um rato numa gaiola e dá para ele comida livre, acesso livre, e uma mulher, uma fêmea, e a porta, mulher, vou pular essa parte para amanhã, deixar vocês curiosos, mas vou pular. Vamos introduzir com a alimentação para dar tempo, tá bom? Eu tenho até que horas? 9 horas. Até as 9, né? Deixa eu ver aqui. Dá tempo então. Bom, como que a gente monta um prato saudável? Eu não vou falar aqui do que faz mal na carne, isso aí está reservado para outro dia. Eu não vou falar aqui o que faz mal, o que está por trás do queijo, por exemplo. Fiquei sabendo que o Fernando Lux veio aqui, não é?
Ele deve ter falado, foi por ele que eu vi a palestra, eu fiz a minha pesquisa. E o que tem dentro do queijo? Uma enzima chamada quimiocina. De onde que eles tiram? Do estômago do porco. E tem no queijo. Daí a gente está comendo um queijo que possivelmente tem porco. Entendeu? Então, assim, a gente está rodeado de engano, a gente está no século do engano. O que eu vou propor aqui ensinar para vocês é como se alimentar da forma correta sem você ter medo de privação. Gente, eu pareço estar desnutrido? Não, que bom. A base para a gente, eu vou passar um pouco da ciência e vou falar um pouco dos alimentos, tá bom? O que determina, você que quer emagrecer ou você que quer ganhar peso, o que determina você ganhar peso ou emagrecer? É um alimento específico? Se eu comer um brigadeiro hoje, eu vou engordar? Não. Por quê? Depende do total de calorias. O que são calorias? Unidades de calor. Cada caloria consumida produz calor dentro do meu corpo e esse calor produz energia que sustenta o meu organismo. Vamos supor que eu gaste 2.000 calorias por dia. Se eu comer 1.500, o que vai acontecer? Eu vou estar comendo menos do que o meu corpo precisa, não é? Da onde que meu corpo vai ter que tirar essas 500 calorias? Porque ele precisa para manter o funcionamento. Ele vai tirar da gordurinha. Olha que legal. Ou seja, se eu comer menos do que o meu corpo gasta, eu vou queimar gordura. Porque o corpo é uma máquina de adaptação. Ele é uma máquina de sobreviver. Como que a gente engorda? Comendo mais do que você gasta. Não é um alimento específico que vai te engordar. Ou seja, joga por terra a privação de, proibir tudo. Tem muitas pessoas que é muito radical. Por exemplo, eu estou falando sobre alimentação vegetariana estrita aqui, mas, assim, eu entendo o lado de vocês, porque eu já fui comedor de carne. Eu sei como é, às vezes para alguém é difícil parar. A minha transição durou uma semana, porque eu tive muita informação que me deu certeza da minha conduta nova. Mas tem pessoas que vão ter dificuldade, vão ter pessoas que vão ter um pé atrás. Então você tem que respeitar o seu tempo, entendeu? Então não se privar completamente, né? Isso para qualquer alimento. Se você tem dificuldade com chocolate, você sabe que é errado, vai, Coca-Cola. Tá? Todo mundo sabe que é errado, tem cafeína, entendeu? Se você se vê a vida inteira sem tomar Coca-Cola, hoje, você já está pronto para ingressar nessa ação. Agora, se você se imagina nunca assim, nossa, o resto da minha vida inteira sem tomar um gole de Coca-Cola, já é um sinal que você tem que ir um pouco mais devagar na transição. Desmamar da substância. Ao invés de você tomar todo final de semana, você toma de 2 em 2 semanas e vai desmamando, entendeu? Então eu tenho ciência de que para algumas pessoas vai ser um processo mais lento, mas eu quero que todo mundo saia daqui tentando pelo menos essa alimentação que Deus propôs. Por quê? Malefício não há, senão não estava cheio de palestrante, cheio de médico, cheio de outros profissionais de saúde defendendo essa moda que virou a alimentação vegana, não é mesmo? Então o que vai mais ser importante na nossa transformação de físico vai ser o total de calorias. Do que compõe as calorias? Um elemento chamado macronutriente. Macro, grande, é um elemento grande. Quais são os macronutrientes? Carboidrato. Quem tem medo de carboidrato aqui? Vamos lá, seja sincero. Você tem? Não tem. Proteína e gordura. Gorduras boas. E a gordura boa não é aquela que está na lateral da carne, tá? Gorduras boas são as saudáveis, que vem nas sementes, nas castanhas, oleaginosas. O que o carboidrato faz no nosso corpo? Ele dá energia. Carboidrato igual a energia, como se fosse o pedreiro da obra do corpo. A proteína, ela é o construtor. Por isso que quem faz musculação gosta de consumir proteína, porque na musculação o que ele está fazendo? Ele está destruindo as fibras musculares para, com a proteína, ele reconstruir e ficar mais forte. Então a proteína é o tijolo do corpo. E a gordura é como se fosse o cimento, que vai dar a liga em tudo aquilo. A gordura tem a função, uma das funções dos lipídios é não só atuar no nosso cérebro, mas também atuar na nossa liberação hormonal. Homens que consomem pouca gordura têm uma tendência a ter pouca testosterona.
abaixa, porque você não está dando o alimento que o corpo precisa para produzir um hormônio que vai te fazer se sentir melhor, inclusive, fazer mais forte, né? A testosterona está responsável pelo ganho muscular. Acima dos macronutrientes, né? Eu como mais carboidrato do que proteína, mais proteína do que gordura. Eu tenho essa escadinha, porque é assim que o meu corpo funciona. Tem gente que vai funcionar melhor com mais proteína, tem gente que vai funcionar melhor com mais gordura. Conheça o seu corpo, é obrigação sua saber o que está passando por dentro e qual alimento cai bem para você. Acima dos macronutrientes, vamos ter os micronutrientes e as vitaminas e os minerais. Vitamina A, B, C, K, por aí vai. E todos os micronutrientes também vão envolver potássio, ferro, zinco, magnésio, entre todos esses são elementos pequenos que você encontra mais nos vegetais coloridos. Então, quando você coloca uma cenoura, beterraba, rúcula e um tomate, você tem várias cores. Você tem uma baita seleta de micronutrientes e elementos que vão te ajudar na nutrição corporal. Acima da importância, vamos ter o nutrient timing, a regularidade entre as refeições. A gente tem recomendação também para a regularidade ideal de quantas horas a gente deve comer por dia. Claro, diabéticos, por exemplo, eles vão ter que comer com mais frequência, porque já acabaram danificando o corpo de tal forma que a insulina não consegue chegar na célula e ela precisa turbinar o açúcar no corpo constantemente. Então, eu vou passar no final dessa palestra a regularidade correta. E acima, se você tiver alguma deficiência nutricional, se você tiver alguma deficiência de macronutrientes, por exemplo, não conseguir consumir proteína suficiente, ou tiver baixo em ferro, ferritina está baixo em cálcio, aí você suplementa. Por quê? No nosso século a gente tem isso disponível. Além de todo o conhecimento da ciência, né, que está dando para a gente de mão beijada o que Deus já escreveu há 100 anos atrás, a conduta correta para a gente seguir. Então vamos lá. Calorias eu expliquei, né? Mas vou ler aqui. As calorias são a base para o início da mudança corporal. Nada afeta o seu corpo tanto quanto a quantidade de calorias que você está habituado a ingerir. Diariamente a gordura corporal é consumida apenas ao ingerirmos menos calorias do que gastamos. Aqui, ó, esses conceitos. Excesso calórico é o conceito de quem está comendo mais do que gasta. Mantimento calórico é quem está comendo igual ao que gasta. Aquela pessoa que está sempre com o mesmo peso. Déficit calórico é uma pessoa que está comendo menos do que gasta. Então gravem esses conceitos que eu vou abordar daqui a pouco, tá? E tem pessoas que têm corpo diferente. Infelizmente eu tenho uma grande tendência para engordar. Então eu tenho que me policiar um pouquinho mais na alimentação, porque minha taxa metabólica basal, as calorias que eu gasto em coma, vamos supor, se eu ficasse parado, acordei aqui e ficasse parado o dia inteiro, eu diante ia gastar aproximadamente umas 1.800 calorias. Eu somo essas 1.800 com quantas calorias eu gasto nas atividades do dia. Então academia, andar, subir escada, me mexer, eu estou palestrando, eu estou gastando calorias, tá bom? Tem pessoas que paradas vão gastar 2.500, muito mais do que eu. Qual que é a diferença? O biotipo do ser humano. O ectomorfo, ele tem uma tendência a ser mais alto, muito magro, pode comer de tudo, mas qual que é o problema dele? Qual que é o azar dele? Está sempre reclamando porque não consegue engordar, né? Essa é a questão. Aquela pessoa que é endomorfo, enche a boca para falar, endo, é a pessoa que tem uma tendência para engordar. Eu me classificava como endomorfo. Por quê? Eu não podia comer qualquer coisinha que minha cara virava um balão de água, né? Balão de água por causa da retenção hídrica subcutânea. Qualquer coisinha que eu comesse fora da dieta me deixava inchado. Então, assim, endomorfo, facilidade para engordar, uma estrutura um pouco mais quadrada. Na medida que eu emagreci, eu vi que eu estava mais ou menos entre o mesomorfo e o endomorfo. O mesomorfo é aquela pessoa que nasceu atlética, aquela pessoa que está sempre, sabe? A gente tem toda a escola, toda a faculdade, todo o trabalho. Você conhece aquele cara lá que vive a vida dele, não faz nada, mas está no shape, né? Está definido, está com um corpão. Esse cara é o mesomorfo, é o
cara que está equilibrado, mas geralmente essa pessoa tem bons hábitos, tá? Ela é temperante, ela nunca come mais do que o estômago permite. E ela simplesmente é assim. Macronutrientes são as moléculas, que eu já expliquei. E aqui vamos dar exemplos de como montar o prato com cada um dos macronutrientes. A gente tem o carboidrato, a proteína e o lipídio. Quais são as fontes de carboidrato do reino vegetal? Todas as batatas. Então a gente tem a batata doce cenoura, o inhame, a mandioca. A gente tem também os cereais, arroz, aveia, trigo, centeio, quinoa, amaranto, entre outros. E as frutas. A gente tem uma divisão nos carboidratos. Os carboidratos complexos e os carboidratos simples. Carboidrato complexo é um elemento que vai te ajudar a ter saciedade e energia por muito mais tempo. Por quê? O corpo vai demorar muito mais para digerir o carboidrato. Ele tem muitas moléculas de carbono. O carboidrato simples, ele tem um teor de fibras um pouco reduzido e ele também é muito fácil de digerir. Ele é composto de disacarídeos e monossacarídeos, disacarídeos e alguns oligosacarídeos. O corpo quebra muito fácil. O que isso significa? Que eu vou ter energia, um pico de energia muito mais rápido no meu corpo. Então, por exemplo, se eu estou com fome, eu preciso ir fazer minha atividade física em 30 minutos. O que eu como? Qual que é melhor comer? Uma batata doce, que vai demorar a digestão? Não, eu como uma fruta. Agora, se eu tenho 2 horas para ir fazer uma atividade física, qual que é melhor eu comer? Uma batata doce, uma mandioca, um inhame. Por quê? Ele vai ficar um tempão digerindo. Você vai ter saciedade por cerca de umas 3 a 5 horas. Tá bom? E a divisão aqui, ó. Carboidrato simples, as frutas. Energia rápida, ela é doce. Tudo que é mais doce, suas papilas gustativas têm receptores que identificam o quão gostoso é. Por quê? Quanto mais energia está te dando, por menos esforço, mais gostoso vai ser no seu paladar. Porque você está hackeando o seu cérebro em pensar que você está tendo sucesso biológico. O corpo humano, ele gosta de 3 coisas. Um impulso por sobrevivência. Conservar energia, evitar dor e buscar prazer. Quando a gente come um McLanche feliz, ou sei lá o nome, o Big Mac, a gente está hackeando todos esses sistemas. Por quê? A gente está nos dando prazer com um alimento que estimula o nosso paladar. A gente está evitando dor, por quê? Não está passando por um sofrimento de ter que comer salada e coisas saudáveis. E a gente está conservando energia, por quê? Você não teve que cozinhar, 15 minutos está pronto. Inclusive hoje em dia, se você quiser uma pizza, o cara te entrega 3.000 calorias na porta da sua casa. Se você estivesse na época de Jesus, como que você faria? Você que depende de fast food hoje. O que você faria? Não existia fast food. Se você quisesse uma pizza na época de Jesus, o que você ia ter que fazer? Plantar o trigo, moer o trigo, refinar o trigo, ter uma vaca, tirar o leite, fazer queijo. E depois os outros ingredientes da pizza, né? Quantas calorias você não ia gastar para fazer uma pizza? Quanto tempo, quantos meses não ia demorar? Ou seja, antigamente não valia a pena. Com a revolução industrial, com as máquinas, tudo ficou, aperta o botão, sai uma pizza. Aperta o botão, fácil o processo de você fazer uma comida muito rica, ser automatizada, padronizada. Ou seja, está deturpando esse circuito de prazer seu. Prazer, buscar prazer, conservar energia e evitar dor, tá? Aí, ó, a diferença também do carboidrato complexo para o simples eu posso comparar com um pão, entre o integral e o pão francês. O pão francês, ele não passa de amido, ele tem pouquíssimo teor de fibra, se não nada. O que vai acontecer? Vai virar um bolo muito grudento. Quem aqui já comeu bisnaguinha? Eu comi, com requeijão, porque é assim que come. Sabe quando gruda no céu da sua boca? Acontece a mesma coisa no seu intestino.
E daí o que acontece? Você cria uma camada chicletosa em volta do seu intestino, e é dentro do seu intestino que você absorve nutrientes. O que acontece com os nutrientes depois de um saco de bisnaguinha? Os nutrientes correm livremente até a privada. Então, assim, quando a gente come fibras, um carboidrato complexo do pão integral, essa fibra, ela gera um bolo fecal e ela ajuda o movimento peristáltico do intestino a empurrar todo aquele resto de fezes. Tem muitas pessoas que são enfesadas e, consequentemente, elas são irritadiças. A gente tem uma ligação muito íntima entre o intestino e o cérebro. Tem doutores que falam que o intestino é o segundo cérebro, ele é autônomo. Inclusive, quando a pessoa tem algum problema cerebral e uma morte cerebral, o intestino, em alguns casos, continua funcionando. O resto do corpo continua funcionando. Então a gente separa, né? Que tipo, sem a cabeça não é nada, mas não. O intestino é autônomo. Você está controlando o seu intestino? Não. Coração também não, respiração. Bom. Outra coisa, densidade calórica. Tem alimentos que vão me satisfazer muito mais do que outros. Estou falando de preenchimento gástrico, tá? Preencher o tamanho do meu estômago. Vamos supor que eu tivesse uma meta calórica X, tá? Vamos supor 2.000 calorias, ou 150 calorias, ou 200 gramas. Eu posso comer 1 quilo de batata doce. Você aguenta comer 1 quilo de batata doce? É 1 quilo. Ele vai ter a mesma quantidade de carboidrato e calorias do que 9 biscoitinhos. Ou, assim, eu coloquei 9, mas são 6, tá? Se você pesquisar. 6 biscoitos negresco, óleo. Não sei nem se posso falar isso na câmera. Qual que vai te deixar mais satisfeito? Você vai aguentar não comer o pacote todo? Eu não aguento. Eu nem arrisco. Por exemplo, se eu comprar um sorvete, tem alimentos que eu evito. Por exemplo, eu gosto de me divertir, eu gosto de comer hambúrguer vegano. Tudo que vocês têm desejo, tem vegano já. Alguns lugares é mais caro, outros lugares não é tanto. Hoje eu peguei 2 marmitas gigantescas. Deu 2 quilos de comida por R$39, entendeu? Eu vou comer sei lá quantos dias. Então tem lugares que é barato, tem lugares que não é tanto. Mas conheça o seu corpo e vê qual que é a sua fraqueza. Se você tem fraqueza para biscoito, por que você vai comprar o biscoito para satisfazer o seu paladar? Se você sabe que não vai ter domínio próprio para comer moderadamente, entendeu? E ao mesmo tempo, se você selecionar corretamente os alimentos, você vai emagrecer sem passar fome, entendeu? Você vai passar desejo. Por quê? Você está ensinando o seu corpo como se viciar numa coisa, entendeu? Onde já se viu, tipo, a pessoa não consegue viver sem carne, ou não consegue viver sem um chocolate no período menstrual, né, garotas? Mas sem brócolis, ou sem castanha do Pará, não sente falta do alimento natural, né? O que está criando essa dependência? Cheio de pessoa que não consegue acordar e seguir o dia dela sem um copo de café. Eu fiz uma postagem no Instagram ontem, falando sobre luz solar. E no fim da postagem eu coloquei que a cafeína, tem estudos embasando, ela inibe a absorção de vitamina D, que vem do sol, né? Daí teve gente comentando lá no meu Instagram: nossa, Jean, não posso ficar, eu vou ficar sem vitamina D então, porque sem o café eu não fico. Eu pensei, é vício, é viciado, ela depende de uma substância para se manter em funcionamento. Por que não existe essa correlação com alimentos naturais? Porque eles não promovem o mesmo estímulo. Se você está viciado em alguma coisa, se você depende de algum elemento todos os dias ou frequentemente para conduzir sua vida, você está acabando seu túbulo com os dentes. Bem não vai fazer. Ou você está alimentando a doença, ou você está tratando a doença. Não tem em cima do muro. Entendeu? Tem até aquela história lá bacana que essa analogia serve para tudo. Serve para alimentação, serve para a nossa vida espiritual em contraste com essa vida no mundo, que é assim: tem um rapaz que ele está em cima do muro, né? E Deus está de um lado do muro, Satanás está do outro. E daí Deus está implorando para o cara: não, desce daí, filho, desce, você não precisa. E Satanás estava lá fazendo a unha, entendeu? Estava lá de boa, tranquilo.
E daí o Senhor insistindo cada vez mais para ele. E daí o rapaz que estava em cima do muro chegou e falou assim: ô Satanás, você não está vendo que Deus está se matando aqui para me tirar daqui? Por que você não me chama, não tenta me convencer? Daí Satanás pega e olha para ele: o muro é meu. Olha só, o muro é... O que é muro? O que é um muro? É o meio termo entre o bom e o mal, nessa analogia. Se a gente pegar Apocalipse, lá na igreja de Laodiceia, o que Deus está a ponto de vomitar da boca? Amornidão. Deus prefere que você seja frio do que morno na fé. Ou seja, a gente tem que escolher um lado. A gente tem que olhar com muita seriedade para como a gente está conduzindo a nossa vida em todos os aspectos, tá bom? E pela alimentação você consegue dominar. Se você ter disciplina na sua alimentação, você vai conseguir ter disciplina para outras coisas na sua vida. A minha carreira alavancou muito depois que eu transformei minha alimentação, porque eu vi que eu conseguia me dominar em uma área. Eu vi que eu conseguia manipular o meu corpo, manipular a forma como eu desenvolvo, né? Então isso refletiu em outras áreas, tá? Proteínas. Muita gente tem medo de parar de comer carne, porque eu não sei nem onde é que você ouviu que você depende tanto da proteína assim. Eu como 1 grama de proteína por quilo corporal, às vezes 1,5 gramas. Isso, assim, se eu estou pesando 80 quilos, eu vou comer 80 gramas de proteína a 110, 120. Entendeu? Muitas pessoas que defendem esse mundo de atletismo falam que é 2 gramas de proteína por quilo, às vezes 3 gramas de proteína por quilo, que é um abuso nos seus rins, é desnecessário e só é útil para quem usa esteroide anabolizante, porque a pessoa sintetiza muito mais proteína porque ela tem já uma coisa sintética, tá? Mas as proteínas você consegue encontrar na incrível variedade de todas as leguminosas, enquanto nos cereais, que são todos os vegetais que vêm em espigas, são ricos nos carboidratos, as proteínas elas vão ser predominantes nas leguminosas, tudo que vem em vagens, ervilha, grão de bico, lentilha, e aqui ó, mas lentilha é tão enjoativo, você não precisa comer a mesma, tem lentilha laranja, tem lentilha preta, francesa né, no caso, lentilha amarela, tem grão de bico, tem ervilha. Aqui ó, quantidade de feijões que tem, eu acho que você não consegue nem colocar, você não consegue pontuar todos os tipos de feijão que tem. Feijão andu do norte, andu paulista, feijão vermelho, feijão roxo, preto, pradinho, branco, carioca e por aí vai. Deus não é bom assim, não é só bom, Ele é incrível, porque Ele criou uma incrível variedade dos mesmos grãos. E a gente fala, vai passar fome parando de comer carne? Você seleciona apenas 4 animais dentro do reino de animais. Vaca, tá, alguns mais, vai. Vaca, cabra, tem pessoa que come cabra, ovelha, galinha, aves. E assim, só em outras culturas que a gente vê pessoas comendo cachorro. Saiu, né, os chineses comendo morcego. A gente fica horrorizado. Mas se você for na Índia e falar que você comeu uma vaca, os indianos vão ficar horrorizados, porque a vaca é sagrada lá. A vaca é considerada como se fosse um deus. Ou seja, do outro lado do mundo, que você acha horrível, é normal. A única coisa que não tem essa discrepância são os vegetais. Por quê? Não tem ética envolvida. Você não vai ter dó de um vegetal. O vegetal não grita no abate. O fruto cai sozinho da árvore. Para você comer um cadáver, ele precisa ser morto. A vaca não gosta de morrer. Não sei quem que não... Se dependesse de você para colocar a carne que você come no prato, se você precisasse sujar as suas mãos com sangue, limpar as tripas, tirar todos os órgãos, você faria? Por que você está delegando? É muito fácil delegar. Ou seja, se dependesse de você, se a gente não tivesse todo esse sistema de engano para facilitar o erro, bem possivelmente estaria acertando, não é mesmo? A variedade é incrível no reino vegetal. Tem as favas também, tem uma cambada de alimento. E os lipídios, quais são as gorduras?
eu que listei aqui, noz pecan, castanha do Pará, amêndoas, castanha de caju, noz chileno, macadâmia, avelã, pistache, semente de abóbora, amendoim, chia, semente de girassol, linhaça, as duas cores de linhaça, abacate, azeite, pasta de amendoim, coco, tudo isso é fonte de lipídio. Só nessas três alternativas aqui, você consegue montar um prato. Carboidrato, escolhe um carboidrato, então você, escolha um carboidrato desses. Mandioca, ela escolheu o carboidrato. Agora escolhe a sua proteína. Lentilha, mandioca, lentilha, escolhe a sua fonte de gordura agora. Abacate, mandioca, lentilha e abacate. Se você picar um tomate, uma cebola, um abacate, já vai ter os micronutrientes, né? Uma cebola roxa, que aqui os vai estar lá mais para frente. Todos os outros vegetais, você faz um guacamole. Você transforma um alimento simples num prato mexicano. Você pode pegar a lentilha, espremer a lentilha, colocar a farinha de grão de bico, tempera da mesma forma que você tempera a carne, porque a carne não tem gosto, a lentilha tem. Tempera, coloca numa grelha em forma de hambúrguer. Você faz um hambúrguer. O feijão você pode comer em sopa, assado. Se você untar com azeite e temperos qualquer uma das leguminosas hidratada, você faz um petisco crocante, se fizer ela assada. Você consegue fazer sopa, hambúrguer, você consegue transformar um alimento simples de várias formas diferentes. E você pode fazer com feijão, você pode fazer com grão de bico, você pode fazer com ervilhas, você pode fazer com quinoa, você pode fazer com tudo. É muito maleável. Já a carne não, inclusive o grão, né? Isso aqui eu ia falar no sábado, mas eu vou falar aqui. Como a vida, gente, quem aqui já esqueceu uma cebola, uma batata, um alho, um açafrão, um gengibre na sua estante de frutas? O que acontece? Começa a dar fruto, né? Tem vida lá dentro. Tem vida. Molha a carne que está no seu freezer. Não vai nascer uma vaca. Você está comendo morte. No momento que você abate o animal, a putrescina, cadaverina e o cresol começam a desmembrar e voltar à terra, né? O alimento que está em decomposição. Já se você pega até um próprio grão seco, hidrata ele vai germinar. Você pode comer germinado também. Entendeu? Então não vai faltar nada. A variedade é infinita. E sai muito mais barato. Quanto está o quilo da carne? Uma carne barata. Vai. Alguém sabe? Sei lá, um colchão mole. Quanto está o quilo? Uns 12, 13 reais por aí. Uau! Tá, quanto que é o quilo da lentilha? Quando você cozinhar 1 quilo de colchão mole, o que vai acontecer com a carne? Vai diminuir de tamanho, né? O que vai acontecer se você cozinhar 1 quilo de lentilha? Triplicar de tamanho. Qual que vai sair mais barato do bolso? O vegetal. Vai encher muito mais a barriga também, tá bom? Bom, pulando um pouquinho esse assunto, existem várias formas de você estabelecer quantas calorias você precisa. Esse é um exemplo. Aqui a fórmula do Harris Benedict. Ela é muito familiar em hospitais, geralmente usam. Olha a quantidade de trabalho. Você vai ter que pegar homens, 66 mais 13, é muito complicado. Isso daí você consegue achar no Google, tá? Eu tenho uma forma muito mais simples de fazer, que eu simplesmente, isso aqui é uma equação que tem todo o embasamento científico, que eu uso para mim, tá bom? Eu estou passando aqui para vocês verem que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Se eu quiser emagrecer, eu multiplico o meu peso objetivo por 26 e eu vou ter o total calórico da minha meta para emagrecimento. Se eu quiser manter o meu peso, eu coloco o meu peso atual e multiplico ele por 31. Se eu quiser ganhar peso, eu coloco o meu peso objetivo, mas também, vamos supor, quero ganhar peso, quero ganhar 7 quilos. Eu vou colocar 7 quilos na minha meta? Não, porque você não vai chegar em 7 quilos da noite para o dia. Coloca 2 quilos a mais. E daí, alcançando os 2 quilos, aumenta a meta e faz o cálculo. Daí você multiplica por